Olá pessoal, vamos começar o nosso programa OAB e você. Primeiro programa OAB 2014, exame 2014, que a gente não sabe qual é a data, não sabemos ainda que a FGV não soltou a data da prova, a gente está na expectativa aí de ter só um exame por semestre, se for fica maravilhoso. Então o nosso primeiro programa vai ser com o professor João Augusto Castro, especialista no exame de ordem, excelente professor, domina, manda bem no processo civil. O professor está conosco a partir de agora, mas já é experiente na aprovação para o exame de ordem. Nosso curso, que nós apresentamos no programa anterior, tem todas aquelas vantagens fantásticas para garantir a sua aprovação. E eu trouxe aqui o professor João, né? Vamos lá, né, professor João? Trouxe aqui o professor João para falar para vocês qual será a dinâmica do curso, o que nós abordaremos, quais são os temas principais, como é que nós trabalharemos a prova. Professor João, conta pra gente o que você está preparando para esse nosso curso. E a nossa interação com o nosso aluno, como é que funcionará durante o curso, durante o semestre? Pessoal, tudo bem? Meu nome é professor João Augusto Castro e eu vou estar com vocês aqui no preparatório para o 13º exame de ordem. Exame que se avizinha e eu quero que você saiba que vai encontrar em mim um professor muito disposto a te entregar o melhor da matéria para que você consiga atingir a sua aprovação no exame da ordem. Nesse nosso exame, uma coisa que já é esperada é que você vai encontrar da nossa disciplina de Direito Processual Civil 6 questões. As 6 questões que se encontram da 53 até a questão 58 do seu exame. Né? João, e quais são as dificuldades dessa prova? A gente sabe que é uma prova de 80 questões, que você tem que acertar 40. Então não é um concurso público. Você acertando 40 questões, você está habilitado para a segunda fase. Né? Acertando as 6 da minha matéria, mais umas 10 questões de ética, fica faltando pouca coisa para você atingir sua aprovação. João, quais são as grandes dificuldades? O que eu vou encontrar da sua disciplina nessa prova? O que já é comum de cair em Direito Processual Civil? Pois bem, a gente tem um estudo, né? Um estudo das 11 ou 12 últimas provas, e a gente consegue fazer mais ou menos um panorama daquilo que você vai encontrar nesse 13º exame. A OAB gosta muito, em prova de exame de ordem, de cobrar aquelas disciplinas que são óbvias, né? Cobrar muito resposta do réu, ela gosta muito de cobrar procedimento comum ordinário. Dentro de procedimento comum ordinário, podemos esperar sempre uma questãozinha que envolva a resposta do réu. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, e gosta também de cobrar muito execução. Então, nessas matérias que são mais importantes, eu vou gastar mais tempo, evidentemente, gastar mais tempo nessas matérias que são mais repetidas em exames de ordem. Eu posso fazer uma dica? Vamos lá, né, professor? Não custa nada, né? Aliás, é para lembrar para os nossos alunos que semanalmente o professor João estará aqui, tá? Toda semana, ou o professor João, ou outro professor do preparatório para o exame de ordem vai estar aqui no nosso estúdio respondendo as suas perguntas ao vivo, ok? Mas fora disso, eu já fui seu aluno, sabia? Olha só, tô ficando velho. Eu até lembrando disso, o tempo que a gente tem em sala de aula, né? No mês de novembro passado eu fui para o professor João para passar para o pessoal ministrar uma palestra na faculdade e quando a mesa estava composta eu notei que os 3 componentes da mesa do lado direito e do lado esquerdo tinham sido meus alunos. Falei, estou velho nisso aqui, mas isso é bom, traz experiência. E com base nessa experiência nossa, que nossos professores têm, é que nós montamos um esquema, um preparatório para garantir sua aprovação. João, o João Batista, professora Ana Cláudia, todos disponibilizaremos um tempo nosso para você, nosso aluno, passar no exame de ordem. Esse programa semanal, ao vivo, de respostas, perguntas e respostas, é o tempo do aluno com o professor, já começa na próxima semana. Mas, além disso, o professor João e todos os professores da rede estão abertos, prontos, preparados para responder os seus questionamentos no offline. Manda aí a sua pergunta para o perguntas@redejuris.com, está aparecendo aí na tela, perguntas@redejuris.com. Identifique o professor que nós vamos responder, interagir e garantir sua aprovação. Dica, além dessa que o professor vai passar para você agora nesses temas, todos os dias nosso professor vai disponibilizar uma dica no nosso portal e na nossa rede social, na rede social do professor. Aliás, anotem aí o nosso Facebook. Qual que é o seu, João? Vamos lá. Meu Facebook é João Augusto Castro. E fique à vontade para mandar suas dúvidas por lá, para curtir a página do professor, para mandar perguntas também. Ali é um campo de todo mundo. Ali a gente discute tudo, questões de direito, discutimos quaisquer questões que giram em torno da nossa matéria de direito processual civil. Fique à vontade para mandar sua dúvida. E, professor Gleibson, eu sinto
saí desse mundo de prova da OAB há pouco tempo, vamos falar assim. Né? Já é novo, começou agora. Exatamente. Novo, mas tem uma experiência vasta na preparação. Mas eu acho que isso é um elemento importante, principalmente para a prova da OAB. Eu sei muito o que esse pessoal sente durante a prova. Né? É uma prova que parece que legitima o aluno enquanto um bom estudante. Ele sai dos 5 anos de preparação, a família, aquele peso da família, vamos ver se ele estudou bem nesses 5 anos, tem que passar na prova. Então eles trazem muito esse elemento para dentro da prova. Né? Vamos tentar desmistificar um pouquinho essa prova, verificar que tem manha para passar na prova. Tem muito aluno que começa a estudar errado para a prova. Ele começa a estudar por disciplinas que tem pouca verificação. Eu costumo falar, não é brigando, não é tirando com os professores das outras matérias, mas as disciplinas que têm mais questões, aquelas disciplinas que têm 6 ou 10 questões, são mais importantes, por óbvio. É claro, não é direito do consumidor, por exemplo, cai um pouco menos. É uma disciplina menos importante? É claro que não. Mas para efeito de prova de ordem, o aluno tem que dar mais, tirar mais tempo do estudo para as disciplinas que são o arroz com feijão. Com base nisso, professor, o curso está montado nesse foco. Nossa, eu tô animado, Jameson, tô animado, cara. Nós vamos passar o pessoal. Tô animado. Olha, com base nisso, o pessoal de casa fique tranquilo. Por exemplo, eu sou professor de Direito Ambiental e tenho a plena consciência de que a minha matéria não é tão importante quanto a outra matéria que eu ministro, que é o Direito Penal. Então, o Direito Ambiental, eu preparei um mega curso para vocês, abordando todas as legislações importantes. Eu pego 6938, 81, Política Nacional do Meio Ambiente, 9605, eu pego a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei do SNUC, tudo que é importante, além de princípios, competência. Preparei um mega curso, acabei de gravar, gravei semana passada, e vou disponibilizar para os senhores online. Não ao vivo, mas sob demanda. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo no nosso curso tratando de direito penal. Tratando de direito penal onde mais o examinador exige. Eu não vou tratar com você de direito penal, é uma matéria que simplesmente não cai, porque nós sabemos, nós conhecemos a FGV, nós sabemos o que a FGV quer e o que ela vai pedir daqui para frente. Então, ela vai pedir dentro do direito penal teoria do crime, iter criminis. Isso é fato, vai cair, toda vez cai. Todos os exames têm prova, têm questões, classificação de crimes. Sempre, então, o nosso curso será focado nesse sentido. O que vai acontecer com o processo civil? Sem dúvida. Teve dúvida, gente? Bateu na cabeça aquele estudo lá, aquele de madrugada, tô com dúvida, meu Deus do céu, o que eu faço? Aciona aí, ó, professorgeibson@redejures.com, professorgeibson@redejures.com, manda lá a sua perguntinha que eu vou responder. Todos os professores da rede estão preparados para isso, viu, João? Dúvidas também eles têm muita dúvida, Geibson, em edital. Ah, João, mas como é que é esse esquema de poder fazer uma prova e depois repetir a segunda fase? Eles têm dúvidas nesse sentido também. O que é estatuto do OAB? Como é que eu começo a estudar? Eu parto por onde para estudar estatuto? Cai muito lei seca, não cai lei seca? Essas coisinhas, a gente que tem mais vivência com a prova, a gente consegue já acabar com alguns mitos da prova e acabando acertando mais questões, sim. Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem feito aqui com os nossos alunos, João, e é muito importante, é fazer com que o nosso aluno entenda que isso não é uma barreira intransponível ou de difícil transposição. Preste atenção, pessoal. OAB é fácil, é tranquilo. O professor João vai passar para vocês, olha, processo civil são essas as questões, os senhores vão acertar e pronto, e acabou. Esse é o nosso trabalho. Amém, Jesus. Amém. Mas esse é o nosso trabalho. É isso aí. Então, a partir de agora, vendo as nossas aulas, trabalhando os nossos simulados, serão 3 durante o curso, um plantão de dúvidas eficiente, tutoria, professor dedicado, pegando na mão do aluno e falando, você vai comigo, vai passar na prova. Não tem erro. Então esse é o nosso propósito. E João, só para anunciar, semana que vem, o professor João estará aqui falando sobre exame de ordem. Qual será o tema, professor? Eu quero buscar falar um pouquinho na próxima semana. Hoje eu quero dar uma dica sobre resposta do réu. Mas como é uma dica pequena, eu quero guardar mais uma dica ainda em resposta do réu para a próxima semana. Jameson, é uma matéria que se repete em quase todo o exame. De 6 questões, imagina se eu acerto uma hoje, tanto que você fica feliz comigo. Maravilha. Eu lembro, isso é muito importante, porque no 10º exame, na segunda fase, eu tive o cuidado de vir ao estúdio à noite, me deu aquela coisa na cabeça, eu falei, eu vou fazer uma dica para os meus alunos. Eu estou com a impressão que deve cair progressão de regime em crimes de tráfico de drogas. Batata foi a primeira questão inaugural. Então essas dicas que são recorrentes na Rede Júris são muito importantes para você, aluno, fixar conteúdo e ter certeza de que fará uma boa prova. A partir de semana que vem, já mandem suas perguntas para o professor João, mandem as suas perguntas para o professor Geibson, Direito Penal e Direito Processual Civil.
já tem data marcada para gravação. Vocês têm aí 3 dias, 4 dias a partir desse vídeo para mandar a sua pergunta. Mande sua pergunta para a gente responder no próximo programa. Lembrando que hoje, dia 10, né? Hoje é dia 10, o vídeo deve estar no ar amanhã, dia 11, e o próximo programa deve acontecer por volta do dia 16, dia 17. Mandem as suas perguntas para que nós respondamos aqui em tempo, não vamos dizer em tempo real, porque nós não estamos em tempo real, as aulas são transmitidas em tempo real, que a gente está gravando o curso, para responder, para você se satisfazer e matar a sua curiosidade. Com a maior brevidade possível, né? A gente fica doido para responder essas perguntas. Eu acho que pergunta de OAB é a pergunta que tem mais vezes que as outras. É um aluno que tem que ser tratado com diferença, porque geralmente não é um aluno que enfrentou muitos concursos públicos, é um aluno que está acabando de sair de faculdade, é um mundo novo para ele. E a gente sabe tratar isso aí de forma diferente, é isso? Isso a gente tem tranquilidade aí, João, porque nessa preparação, porque o nosso índice de aprovação está aqui 100%, né? Você está aqui, ó. Do 100%, OAB 100%. Nós temos aí processo do direito do trabalho, processo de trabalho, direito empresarial, direito tributário com 100% de aprovação, administrativo 80%, penal 75% na segunda fase. Então a gente tem os macetes, nós conhecemos o exame, nós sabemos como te aprovar. O índice de aprovação na primeira fase é muito alto, professor. É muito alto, o senhor tem conhecimento disso, porque nós trabalhamos o nosso aluno para o exame. O seu objetivo aqui, meu querido aluno, é ser aprovado. Não é saber tudo de direito. Saber tudo de direito depende de você e de um outro curso. Para a OAB, nós preparamos você para a aprovação. Pegue a carteira, fique tranquilo e vá seguir sua vida. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Manda a dica aí. Para encerrar, posso dar a dica? O Jefferson falou muito sobre direito penal e já começa a me dar uma coisa. Assim, eu vou ser bem honesto, que eu quero tratar com você agora sobre o primeiro mundo do direito. Né? Vamos falar um pouquinho sobre direito processual civil. E aí... Só cortando aqui rapidinho, não aguento provocação. Eu tenho um grande amigo, professor de direito penal, diz que direito penal é joia. Diz que o resto é bijuteria. Manda ver, vai. Pode ser, né? Pode ser, vamos lá. Pessoal, eu quero tratar com você sobre um tema dentro de resposta do réu. Eu quero que antes disso você entenda a resposta do réu num contexto maior de procedimento comum ordinário. João, procedimento em matéria de processo de conhecimento são quantos? 2. Ou ele é comum ou ele é especial. Dentro do procedimento comum você encontra o comum ordinário e o comum sumário. Então eu estou tratando agora com vocês sobre a resposta do réu em procedimento comum ordinário. Tudo bem? Quais são as respostas do réu? Você conhece as 3, contestação, exceção e reconvenção. E a minha dica vai especialmente para a contestação, que é o principal mecanismo de defesa do réu entre essas 3 respostas. Pessoal, a contestação do réu, você vai partir para o estudo dela lastreado em um princípio e um ônus. O princípio da eventualidade, previsto no artigo 300 do CPC, e o ônus da impugnação específica do artigo 302. Você conseguindo estudar bem esses 2 institutos, partindo dessas 2 premissas, você acaba estudando contestação toda sem sofrer. Então, pelo princípio da eventualidade, compete ao réu na contestação apresentar toda a sua matéria de defesa. Diferente do processo penal, me permita, que você fica guardando o melhor da defesa no final, fica escondendo carta na manga, o processo civil não permite isso. Toda a matéria de defesa do réu deve ser apresentada por ocasião da contestação. Artigo 300, toda a matéria de defesa apresentada na contestação, e isso, portanto, enaltece o princípio da eventualidade. João, há exceções? Há exceções. Eu quero que você abra agora, porque não há como estudar processo civil sem ter o código em mãos. Abra agora o artigo 303. Você vai encontrar as 3 exceções, 3 matérias que o réu pode apresentar mesmo após a contestação. Matérias de direito superveniente, matérias que o juiz puder conhecer delas de ofício e matérias que, por expressa disposição legal, puder o réu apresentá-la em qualquer momento. Aí você pensa em prescrição, pensa em decadência, pensa nas matérias do artigo 301, daquelas 11 preliminares. Então eu tenho o princípio da eventualidade, que diz que o réu tem que apresentar toda e qualquer defesa na contestação, sob pena da eficácia preclusiva da coisa julgada, e também as exceções a esse princípio do artigo 303. Bacana? Eu te disse que há um ônus também dentro de contestação, que é o ônus da impugnação específica. O réu não só tem que apresentar toda a contestação, como deve apresentá-la de maneira específica. Cada argumento lançado pelo autor merece uma contestação, uma impugnação especificada. Bacana. Sob pena do quê? Sob pena de o fato não impugnado ser admitido como
verdadeiro. Presunção de veracidade do fato não impugnado pelo réu. João, isso não é revelia? Pois é uma forma de verificar efeito da revelia sem que tenha havido de fato a revelia. O réu contestou, mas deixou de impugnar uma das matérias. Ele sofre efeito da revelia quanto àquela matéria, mesmo sem ser réu. Bacana? Joia. Agora, vamos estudar 3 pessoas que não precisam ou não têm que se desincumbir desse ônus. 3 pessoas que podem apresentar uma impugnação por negativa geral. Ministério Público, advogado ativo, curador especial. Ministério Público, advogado ativo e curador especial podem apresentar uma contestação por negativa geral, sem necessidade de se desincumbir do ônus da impugnação específica. Além disso, pessoal, há algumas matérias que, mesmo não contestadas, não se sujeitam à presunção. Ainda no 302. O 302 afirma pra gente que são 3 matérias que não se sujeitam à presunção. Então, mesmo não havendo impugnação específica com relação a essas matérias, o réu não se sujeita ao efeito da revelia. Quais são? Aquelas matérias que eu não posso confessar? Primeiro, as matérias que competiam ao autor apresentar documento público e ele não fez, e ainda aquelas matérias que estiverem em contradição com a defesa considerada em seu todo. Então essa é a minha dica de hoje, uma dica especialmente relacionada à defesa do réu, à contestação enquanto a principal defesa do réu. Haverão outras dicas e eu estou de braços abertos para receber você para a nossa preparação de primeira fase para a OAB. Eu tenho convicção que nessa preparação a gente vai conseguir te deixar no ponto de acertar as 40 e poucas questões que você precisa. Você precisa de 40, eu quero um pouquinho mais que isso para te dar margem, mas vamos acertar as 40 questões para te lançar para a segunda fase e aí conosco também acertar as questões da segunda fase. Professor Jefferson, muito obrigado pela oportunidade, achei bacana conversar com o pessoal do OAB. Eu queria essa oportunidade, eu gosto dessa prova, gosto do aluno do OAB e fico feliz mesmo com essa oportunidade. Pois é, aqui a gente está vendo, né, os nossos alunos agora estão percebendo por que a Rede Júris tem a confiança de dizer para você, viu? Não sei se o senhor está sabendo disso, professor, mas... Não, você, né? Você é um pouco mais velho. Não mexe com o senhor, não. Eu já estou te contando, para com esse negócio de senhor. Né? Isso vai me queimando um pouquinho, assim. Vai pesando. Na confiança do nosso sistema de estudo, nossa didática, o nosso programa de estudo e nos nossos professores, é que a Rede Júris tenha confiança de dizer para você, aluno, olha, não passou, estudou, não conseguiu a aprovação na primeira fase, então vamos devolver seu dinheiro. É por isso, é porque os nossos professores são bons, porque o nosso método de estudo é bom e o nosso índice de aprovação é muito alto. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Já nós voltamos próxima semana com as respostas. Grande abraço. Valeu.